Eu vou aqui falar sobre uma parceria que o SEBRAE tem com a Petrobras, num programa denominado Programa da Cadeia Produtiva do Petróleo, Gás e Energia. Esse programa tem como objetivo inserir micro e pequenas empresas como fornecedoras de empresas da cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. Em consequência, nós trabalhamos e temos como parceiros grandes empresas, operadoras e grandes empresas das cadeias de suprimentos dessas operadoras. E como público-alvo, pequenas empresas que ou fornecem ou podem fornecer para essas grandes empresas, tanto operadoras quanto fornecedoras em vários níveis das operadoras. Então, trabalhamos com pequenas empresas que atendem a várias camadas da cadeia produtiva. Embora o nosso foco maior tenha sido, até o momento, na cadeia de suprimentos da Petrobras. Quando nós assinamos o primeiro convênio, nós estamos atualmente no segundo, nós começamos a discutir a estratégia, tá, que deveria ser adotada. Anteriormente ao convênio Petrobras-SEBRAE, existia um convênio entre o SEBRAE e a Unip que capacitava pequenas empresas para que elas se qualificassem para entrar no cadastro da Unip. E durante esse projeto com a Unip, nós identificamos que no entorno de cada unidade da Petrobras se formava um arranjo produtivo local de petróleo e gás. As empresas fornecedoras, principalmente de serviços, ficavam naquele entorno. Tá? As universidades começavam a se especializar, a oferecer cursos, as escolas técnicas. Então, aquele entorno começava a se especializar em petróleo e gás. Mas o arranjo produtivo ele não era percebido, tá, em geral pelas pessoas, porque a tradição que a gente tem no Brasil é de que arranjo produtivo é um território onde existe um aglomerado de pequenas empresas de uma determinada especialidade. Nesse arranjo produtivo, o que ditava a especialidade era o setor da grande empresa. Tá? Então, no caso, a Petrobras que ditava a especialidade do arranjo produtivo e as pequenas empresas no seu entorno pertenciam ao setor de indústria, comércio e serviços. Então, e em cada um desses setores em segmentos bastante diversificados. Mas constatada, né, essa existência desse arranjo produtivo, onde as relações também eram muito fracas, elas eram normalmente bionívocas entre a Petrobras e cada ator do arranjo produtivo, então Petrobras e bancos, Petrobras e fornecedores, Petrobras e associações, Petrobras e prefeitura. Não, os atores em geral não sentavam para discutir a melhoria da competitividade daquele território em reuniões, não tinham fórum para isso. Tá? Então nós identificamos também pela experiência do SEBRAE desde a década de 90 em atuar em projetos de desenvolvimento de fornecedores para grandes empresas, nós identificamos que não valia a pena só trabalhar com a ação de desenvolvimento de fornecedores, que nós precisávamos contribuir de alguma forma para o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais. Então, a nossa estratégia foi de que nós faríamos projetos estruturantes com a abordagem de contribuir para o desenvolvimento desses arranjos produtivos locais, tá? Na vertente de desenvolvimento econômico dos arranjos produtivos, nos territórios onde a Petrobras tivesse unidade. E com a ênfase no encadeamento produtivo entre grandes e pequenas empresas daquele território. Então, nós trabalhamos para inserir micro e pequenas empresas locais de um determinado território na cadeia produtiva do petróleo, gás e energia. A maior parte dessas empresas vão conseguir fornecer para a cadeia produtiva local, tá? No âmbito daquele arranjo produtivo, mas um número significativo de empresas também consegue ir para fora, então consegue fornecer para outros estados do país. E umas poucas conseguem até ir para o mercado internacional. Então, os projetos são todos orientados para resultados. Para atingir esse objetivo, né, de inserir as pequenas empresas, nós temos 2 resultados finalísticos.
que simbolizam, né, teoricamente, o atingimento desse objetivo, e 3 resultados intermediários, né? Como eu falei para vocês, a gente adotou essa estratégia, né, de contribuir para o desenvolvimento do arranjo produtivo local, e para que os projetos fossem estruturados, nós então lançamos temas, tá? Todos os projetos teriam que atuar em determinados temas para começar esse trabalho de desenvolver o arranjo produtivo local e promover o engajamento entre grandes empresas. Então, um dos temas era o diagnóstico da cadeia produtiva local, saber quem é quem na cadeia, quais são as grandes empresas, o que elas fornecem, do que elas compram, do que compram, o que pode ser fornecido por pequena empresa, buscar essas pequenas empresas para participarem do projeto, tá? E aí a mobilização de grandes empresas para participarem do projeto, das diversas ações, a promoção do associativismo das pequenas empresas em rede, porque a pequena empresa é frágil isoladamente numa cadeia como a do petróleo, com empresas gigantes ela fica mais frágil ainda, tá? A capacitação e o desenvolvimento de fornecedores. Nós temos também várias ações de promoção de negócios e a ação de desenvolvimento tecnológico e inovação no âmbito das pequenas empresas. Nós tivemos o primeiro convênio, os projetos foram realizados de 2005 a 2007. Fim dessa fase, nós assinamos um segundo convênio e rodamos o PDCA. Analisamos todos os projetos e sistematizamos o que havia sido feito. Então, no segundo convênio, os projetos já passaram a ser padronizados, com resultados padronizados, o que não existia no primeiro convênio. E aqueles temas prioritários que eu mostrei para vocês se transformaram em 4 focos estratégicos, né? O que está em cinza seria um 5º foco estratégico, que é a estruturação e gestão do projeto, mas os que estão coloridos, que são os focos realmente das ações que a gente chama de ações típicas para inserir a pequena empresa na cadeia do petróleo, tá? Essas ações não são obrigatórias, tem projetos que têm outras ações além dessas, mas isso daqui é o conjunto mínimo, né? Então, nós temos no primeiro foco de inteligência competitiva o mapeamento das demandas de compras das unidades da Petrobras e de outras grandes empresas da cadeia, né? Para poder identificar o perfil de pequena empresa que a gente precisa mobilizar para o projeto. Então, é o diagnóstico de demanda e oferta. Naquele bloco verde, nós temos ações de cultura da cooperação, que são aquelas ações voltadas para mobilizar os atores, para eles poderem trabalhar em parceria. Então, nós temos a ação de engajamento de instituições, tá? Para participarem do projeto e contribuírem com cada uma com suas competências, de engajamento de âncoras. Âncoras são aquelas grandes empresas da cadeia que estão no território. Acesso a serviços financeiros, então é todo um trabalho de articulação com bancos, tá? Para apoio financeiro às pequenas empresas, e a ação da Rede Petro, que é vamos dizer, uma rede de empresas fornecedoras ou com potencial de fornecer com apoio de instituições, tá? No bloco marrom, que é o bloco de desenvolvimento de fornecedores e inovação, é onde a gente faz um diagnóstico das empresas que entram no projeto, faz um plano de desenvolvimento para essas empresas, tá? Nesse plano, a gente inclui ações também de responsabilidade social, né, que é um dos requisitos que a Petrobras vem estimulando também os fornecedores a atuar, e a ação de desenvolvimento tecnológico e inovação, que a gente hoje está trabalhando com 2 rotas, que mais tarde eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? No bloquinho amarelo são as ações de promoção de negócios. Então, a gente leva empresas para feiras, ou em missões, ou para expor. Fazemos uma série de eventos onde grandes empresas falam sobre sua política de compras, suas demandas, tá? Os requisitos. Fazemos rodadas de negócios, que são encontros pré-agendados entre grandes empresas e pequenas empresas,
com vistas a negócios futuros, tá? E fazemos uma orientação para as empresas se cadastrarem tanto na Petrobras, no registro local e no CRCC, quanto nos vários cadastros que a Unip tem, o Cadastro Geral da Unip, o Navipeças, tá? E agora, daqui a pouco, está sendo lançado aí o Quem é Quem Dutos, a gente também vai estar trabalhando, e o CADFOR, né? Então, basicamente esse o projeto. Agora tem projetos, principalmente em territórios onde a Petrobras está com novos empreendimentos e em regiões carentes, onde a gente também tem trabalhado as empresas impactadas pelo efeito renda, né? Então, esse é o caso do projeto que a gente acabou de concluir, um projeto no Comperj, no Maranhão, tá? E mesmo em territórios onde não tem assim um plano de expansão tão expressivo e que já há tradição, a gente também tem caso de trabalho com essas empresas, que depois eu, ao final, vou mencionar para vocês o caso de Sergipe, que está trabalhando com os 18 municípios do PROMIMP, usando o poder de compra da Petrobras, do governo e da sociedade para induzir o empreendedorismo na região, tendo em vista um futuro mais longe de ter empresas daqueles territórios também fornecendo para a cadeia, né? Então, na ação de desenvolvimento tecnológico e inovação, a nossa abordagem é um pouco diferente. Não é a abordagem de melhoria tecnológica da empresa. Se for melhoria tecnológica da empresa, a gente trabalha naquela ação de desenvolvimento, capacitação de fornecedores, né? Aqui, a gente tem como objetivo inserir pequenas empresas no processo de inovação da cadeia do petróleo, gás e energia, né? E como é que a gente faz isso, tá? A gente mapeia, junto às unidades da Petrobras, e futuramente a gente vai fazer isso também para outras grandes empresas da cadeia, demandas tecnológicas, tá? Que possam ser atendidas com a participação de pequenas empresas. Então, demandas que possam ser desenvolvidas e colocadas no mercado com pequenas empresas. E, havendo interesse das pequenas empresas, a gente faz a articulação com universidades, centros tecnológicos, para apoiar essas empresas no desenvolvimento, e com agências de fomento para financiar essas empresas, né? Como resultados esperados, isso é uma ação de longo prazo, a gente espera estar desenvolvendo a cultura da cooperação nas pequenas empresas, né? A cultura da inovação das pequenas empresas na cadeia, a partir de demandas, né, de grandes empresas, desenvolvimento de tecnologia nacional, substituição de importações, geração de patentes, a gente ainda não teve patente, aumento de posto de trabalho para pessoal altamente qualificado, tá? E com isso a gente espera vir a contribuir para o aumento do conteúdo local e para a otimização de custos operacionais nas grandes empresas e, consequentemente, também na cadeia, né? Então, hoje nós estamos trabalhando com duas rotas, tá? Que a gente chama de Rota 1 e Rota 2. A Rota 1 é aquela que a gente mapeia demandas de operação e manutenção de unidades da Petrobras e futuramente de grandes empresas, tá? E a Rota 2, que a gente está trabalhando demandas tecnológicas do Centro de Pesquisas da Petrobras e das redes temáticas. Eu acho que o Mauro falou, né, sobre as redes temáticas, que a Petrobras tem umas 50 redes temáticas de pesquisa. Então, cada rota tem uma metodologia, tá? Eu não vou entrar em detalhes. E na Rota 1, a gente já rodou o ciclo completo no projeto de Sergipe. E temos hoje 11 soluções no mercado. Uma delas foi essa da Sigma Rock que o Bruno falou, tá? Do elastômero, né? Que é um elastômero usado em poços, tá? Para cada tipo de lama existe um elastômero diferente, tá? E essa empresa, ela conseguiu desenvolver um elastômero que serve para qualquer tipo de lama. Isso daí é uma inovação inédita no mundo, tá? E outros são mais simples, tá?
mas já tem 11 num estado pequeno. Como é que ela desenvolveu? Parceria com a universidade? Eu acho que ela desenvolveu, ela contratou engenheiros, aí mandou pesquisar, aí eu acho que eles iam também atrás dos pesquisadores, de uma forma assim, não tão sistematizada, mas funcionou. Uhum. E na Rota 2 a gente começou a trabalhar mais recentemente, tá? Foram selecionadas 8 redes para se trabalhar, depois foram incluídas mais 2, no momento estamos trabalhando com 4, tá? Que são essas que estão aí. Tá? Nós ainda não temos resultados, mas esse mês, agora de setembro, a gente vai estar fazendo 2 workshops. Então, como eu trabalho aqui nessa Rota 2, então escolhido uma rede temática, é feito contato com o pesquisador. Cada rede temática da Petrobras tem, em geral, umas 5 universidades envolvidas. Então, é feito um levantamento, quais são as tecnologias que estão em desenvolvimento, aí a equipe vai conversar com os pesquisadores para entender bem qual é a tecnologia, em que ponto que ela está, se está madura para poder ser apresentada, se ela é passível de inserir uma pequena empresa no seu desenvolvimento, se for dada uma apresentação dessa tecnologia para um grupo de empresas que também é previamente selecionado. Então, o perfil das empresas é buscado não só aqui no Rio de Janeiro, como também nos outros projetos do Brasil. Então, há uma divulgação, tá, para todos os projetos e essas empresas são convidadas a comparecer. Se houver interesse, aí depois se desdobram as reuniões, né, com os pesquisadores para ver como é que pode ser feito. Então, aqui a gente ainda está no processo, a gente ainda não tem resultado, né? E estamos, por enquanto, trabalhando só com as redes temáticas, mas já houve a decisão de se começar também a levantar projetos da Petrobras fora das redes temáticas. E aí, o outro aspecto que eu queria falar, um pouco fora da área de pesquisa, tá? Mas a Lilian pediu para eu abordar esse assunto também, é aquela questão do desenvolvimento econômico territorial, tá? Com as empresas impactadas pelo efeito renda, tá? Que é o caso de Sergipe, que eu falei, que tem 18 municípios. Tá? Eles começaram esse trabalho fazendo um evento anual chamado Fórum dos Municípios Petrolíferos, nos quais convidaram os prefeitos, secretários dos 18 municípios para discutirem como é que eles poderiam estar usando os royalties do petróleo em prol do desenvolvimento das pequenas empresas locais. Tá? E a partir, depois de uns 2 ou 3 encontros anuais desses, os municípios formaram uma rede de municípios petrolíferos, tá? E passaram a desenvolver projetos de desenvolvimento do empreendedorismo local, tá? E aí se articulando, né, o uso do poder de compra da Petrobras, do governo e do consumidor para promover esse empreendedorismo. Tá? Então, começou o projeto piloto em Divina Pastora, mas agora já está em mais 3 ou 4 municípios. Tá? Então, já tem assim uma fila de municípios para entrar nesse programa. E, assim, mais recentemente, o SEBRAE sistematizou uma metodologia chamada Desenvolvimento Econômico Territorial, que sistematiza nossa experiência, né, nos vários anos em projetos de desenvolvimento territorial, sempre com a abordagem de desenvolvimento econômico. Essa metodologia vai estar disponível a partir do ano que vem, e ano que vem a gente vai estar usando essa metodologia também nos projetos. Né? Então, em termos de aportes e resultados do convênio, tá? Então, desde 2005, nosso aporte, que é o recurso da Petrobras e do SEBRAE, é de 78 milhões, metade Petrobras, metade SEBRAE. Esses 78 milhões, eles têm que ter uma contrapartida de terceiros, pequenas empresas, grandes empresas e instituições, tá?
Então, ao final desse período, se a gente aplicar os 78 milhões, nós vamos ter projetos no entorno aí dos 100 milhões de reais. Tá? Então, até o momento, nós tivemos mais de 300 grandes e médias empresas participando, né, como parceiras do projeto, 32 unidades da Petrobras, né? E atendemos 11.179 empresas até o momento. Tá? Dessas 11.179 empresas, tem empresas que somente foram a palestras, tá? E tem empresas que passaram por programa de capacitação intenso, tá? De 2 anos de duração. Tá? Fizemos 122 rodadas de negócios entre grandes e pequenas empresas, e no final de cada rodada a gente pergunta para as grandes empresas, no final de cada reunião, a gente pergunta: você acha que pode haver possibilidade de negócio nos próximos 12 meses com essa empresa fornecedora? A âncora diz sim ou não. Se ela diz sim, a gente pergunta: você tem ideia da expectativa de negócio? E ela dá um valor, e a gente no final soma. Tá? Então, o somatório dessas expectativas declaradas pelas grandes empresas de 2005 até o final de 2012 foi de 5,5 bilhões de reais. Né? Até o momento, nós já atuamos em 16 estados, tá? Concluímos 32 projetos, 14 no primeiro convênio e 18 no segundo, e estamos numa terceira leva de projetos, com 22 projetos. Tá? Alguns ainda estão para começar, tá? Já foram aprovados, mas estão para começar. E aquelas bolinhas vermelhas são redes PETRO que foram criadas no decorrer de todo esse processo. Tá? Começaram ainda no convênio com a Unip, 4 redes, tá? E as outras 14 foram induzidas no âmbito do convênio Petrobras-Sebrae. Né? E vocês lembram que eu falei que a gente tem resultados, né? Então, na segunda leva de projetos, tá? Na primeira leva a gente não tinha esses resultados padronizados, então a gente tinha só resultado de esforço. Tá? Na segunda leva de projetos, que foi concluída agora em dezembro do ano passado, nós estamos agora na terceira, né? Houve um aumento de 16% no volume de vendas das empresas participantes, de 25% no número de postos de trabalho. E nós conseguimos aumentar em 86% o número de empresas cadastradas na Petrobras, tanto no registro local quanto no CRCC, e em 92% a quantidade de empresas nos cadastros da Unip. Tá? E aí, então, o Comitê de Gestão Nacional é composto de 3 pessoas da Petrobras, 2 do Sebrae, cujos e-mails estão aí. Tá? Obrigada.